gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um nosso podcast. Estamos muito felizes de estar fazendo esse trabalho e hoje eu vou fazer algo diferente. Como eu tinha dito em alguns outros podcasts, a gente vai ter participações. Então hoje nós vamos ter uma participação muito especial. Eu estava orando essa semana e decidi fazer uma série. Então, todos esses podcasts, um vai estar ligado com o outro. E eu espero que você goste, espero que você se sinta muito amado, porque a gente também vai falar sobre isso. Espero que você seja tocado. Como todo podcast, eu começo falando onde eu estou. Então, hoje eu estou na minha igreja. Vim aqui, estava com saudades por conta dessa quarentena. A gente não está vindo para a igreja, estamos sendo cultos online. Mas é bom porque a gente já até mata um pouco da saudade. Mas estamos aqui novamente. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa série Ser. Por que Ser? Eu tenho pensado muito ultimamente em muitas coisas, eu tenho visto muitas coisas e aí em uma conversa com Deus essa semana, eu perguntei para Ele, o que você deseja que nós sejamos aqui na Terra? E o Espírito Santo de Deus me levou em um versículo que está em Colossenses 3, e eu vou ler para vocês entenderem, se vocês quiserem acompanhar da casa de vocês também é legal. Colossenses 3, 12 a 14 diz: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou e, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Nessa série a gente vai falar um pouco sobre ser, dicas e princípios do que todos nós precisamos ser todos os dias. Então, esse versículo está separado em alguns pontos que nós precisamos ser aqui na Terra. Então, vamos lá, nós precisamos ser humilde, precisamos ser amado, precisamos ser perdoado e nós precisamos ser influência. Nesse primeiro podcast, a gente vai falar um pouco sobre humildade. Nós precisamos ser humildes. Eu comecei a pesquisar na internet o que significa, qual é o significado de humildade. Eu cheguei no seguinte significado. Qualidade de quem é modesto, simples, humilde, qualidade de quem tem consciência de suas limitações, modéstia. Quando eu era pequeno, eu sempre ouvi dos meus pais que eu tinha que ser humilde, que eu tinha que viver uma vida de humildade. E aí, eu lembrando disso, eu lembrei de uma época na escola, quando eu estava na primeira série, eu tinha um amigo que era muito especial, a gente era melhor amigo, como todo mundo tem os seus melhores amigos da infância, eu também tinha o meu. E esse meu amigo, todo intervalo, ele levava 2 lanches. Então, ele levava um para mim, levava um para ele, e a gente sempre sentava junto no intervalo para conversar sobre os assuntos. Eu lembro que a gente gostava de dinossauro, então a gente ficava desenhando dinossauro, a gente ficava falando sobre as coisas da aula. Mas o interessante é que todo intervalo a gente sentava e ele trazia um pão para mim e um pão para ele. Ele trazia também um suco para mim e um suco para ele. E quando ele não levava, eu que levava. Então, a minha mãe sempre também fazia 2 lanches, porque eu tinha que dividir um com o meu amigo e tinha que ter um para mim. E aí, a gente vivendo isso, eu lembrei de um dia que a gente estava junto no intervalo, então ele tinha trago um lanche para mim, para ele como de costume, e a gente viu um amigo nosso da nossa classe que era meio afastado de todo mundo, ele não conversava muito, ele era muito tímido, então ele ficava mais na dele. E aí eu lembro que esse amigo chegou perto da gente, e como toda criança, né, criança não tem tempo ruim, já vai conversar, já vai brincar. E aí o meu amigo falou pra ele, meu amigo falou, olha, vem aqui, eu trouxe um lanche, eu trouxe pra mim e pro meu amigo, mas eu vou dividir, aliás, eu vou dar o meu pra você. E aí eu comecei a observar, eu lembro que eu era pequeno, e aí eu olhei, e aquela atitude transbordou muito no meu coração, eu comecei a pensar, e aí eu peguei o meu lanche e dividi o meu com ele. Então, o meu amigo, ele deu o completo, ele deu tudo que ele tinha pro nosso outro amigo da nossa sala, e eu dividi o meu com ele. E aí, nisso tudo, eu comecei a pensar, isso me veio na mente, e aí eu pensei a seguinte coisa.
nós entendemos que de nada vale eu ter e não ter a compaixão por aquele que não tem. Então, naquele momento, meu amigo ele entendeu isso. Ele falou, não adianta eu tenho um lanche, eu estou aqui comendo com meu amigo, mas um outro amigo da sala não trouxe nada, não tem. Então, naquele momento, ele teve a humildade de dar o que ele tinha para um amigo que, na verdade, a gente nem conversava, a gente nem se falava. Humildade é você, independente do lugar que ocupa, entender que não existe melhor ou maior. Não existe hierarquia para a humildade. Então, eu encontrei uma frase na internet de uma autora chamada Simone Monteiro, que diz: humildade não está na casa que não se tem, ou na simplicidade que existe nela, ou na grandeza que nela se encontra. Não se encontra o sapato de marca ou no chinelo gasto que se usa. Não será encontrada na roupa de marca, nem muito menos na roupa já esgaçada. A verdadeira humildade está de dentro para fora, vem do coração. Está na pessoa que reconhece seu erro, que pede perdão, que trata ao próximo com igualdade, não faz distinção. Então, humildade poucos a têm, muitos fingem ter, e outros nem sabem o verdadeiro significado. Então, eu comecei a pensar sobre isso e eu cheguei na seguinte questão. Humildade é igualdade, humildade é ser um. Na humildade encontramos empatia, o que é totalmente diferente de simpatia. Eu pensando nisso, eu cheguei a uma conclusão. Não adianta a gente dizer que a gente é amado, que a gente é querido, que a gente tem Deus e não ser humilde com o nosso próximo, não ser humilde com o nosso irmão. Quando a gente entende o que é humildade, a gente começa a entender o que é ser um e começa a entender que Jesus foi o maior exemplo de humildade já visto antes. Não existiu ninguém na humanidade que foi como ele foi humilde. Sabe, e aí eu pensando nisso, eu gosto muito de estudar a vida de Jesus aqui na Terra. E aí eu lendo um livro sobre Jesus, eu comecei a pensar, eu falei, caramba, Jesus ele era odiado pelos religiosos, ele não era suportado por ninguém naquela época que conhecia, que estudava sobre as leis, que estudava sobre o Messias que viria. E aí eu cheguei à conclusão, por que eles não aceitavam Jesus como rei? Por que eles não viam Jesus como rei? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, porque eles nunca imaginavam que um rei, ao invés de servido, ele servia. Ou seja, quando você é humilde, você entende que você não veio a essa terra para ser servido, mas você veio para servir. E isso é a principal função de Cristo quando ele vem no mundo. Cristo, quando ele chega aqui na terra, ele não vem para ele ser servido, ele vem para servir. Ele vem justamente para mostrar para o mundo que naquela época, naquele momento, ele estava desconfigurando tudo que era de servidão, ele estava mostrando o que era de fato ser humilde. Ou seja, Jesus é o principal exemplo, ele é o melhor exemplo. Jesus ele andava com bandidos, ele andava com prostitutas, ele amava as prostitutas, ele era humilde com qualquer um que via. E eu sempre fico pensando isso. Na trajetória de Jesus aqui na Terra, todo lugar que ele ia, ele sempre tinha alguém para amar. Ele sempre tinha alguém que chegava perto dele, ele sempre tinha alguém que ele ia lá e dava amor. Ele sempre dava o que muitas vezes ele não tinha, mas ele dava porque ele sabia que aquela humildade ia transformar a vida da pessoa. Então, assim, para ser humilde, você tem que entender que antes de você ser servido, você precisa servir. Sabe? E aí eu pensando nisso, eu pensando em toda essa questão, eu lembrei de uma cena que eu vi no ano passado, quando a gente fez a reinauguração da empresa que eu trabalho, da escola. É uma coisa que me toca muito. E eu lembrando disso, eu comecei a chorar. Porque eu lembro que a gente estava junto, era um dia muito, muito feliz, a gente estava reinaugurando uma das nossas escolas, e aí a gente fez um café, tinha muitos diretores de outras unidades, tinha líderes, tinha muita gente de muita influência dentro do lugar onde eu trabalho. E, inclusive, estavam os donos de todas as redes. E aí, eles conosco, naquele dia, a gente estava lá tomando um café e estava chegando muito cliente, muito aluno. E eu nunca me esqueço do momento que eles pegaram o café, o pão que eles estavam comendo e começaram a distribuir pela escola inteira. Eles começaram a distribuir para os clientes, começaram a distribuir até para os colaboradores que não podiam estar lá porque estava fazendo algo, estava trabalhando, estava atendendo. Eles começaram a entrar nas salas, eles começaram a distribuir aquilo que eles tinham, porque eles sabiam, eles foram humildes o suficiente, sabe? Eu fiquei pensando nisso, né? Caramba, eles são donos, eles não tinham obrigação de ir lá
e entregar nada, mas eles fizeram isso porque eu vejo uma humildade muito grande. E aí, eu lembrando disso, eu comecei a pensar, Jesus, ele tinha uma influência muito grande para as pessoas que acreditavam nele. Ele sabia que ele era o rei, ele sabia que Deus Pai, a qualquer momento, podia mandar o que ele quisesse, porque ele tinha essa concepção, ele sabia que ele era um rei. Mas, mesmo assim, ele escolheu servir, ele escolheu ser humilde o suficiente para dar tudo para as pessoas, sabe? Então, você precisa entender que hoje o mundo precisa de mais pessoas humildes. Hoje, se você pode ser tudo, você pode ter tudo, mas se você não ser humilde o suficiente, você, na verdade, não tem nada. Porque a humildade é o princípio de todas as coisas. E aí eu escrevi aqui um pouco sobre isso. Eu escrevi que o mundo precisa de mais humildade, de mais pessoas que entendam o que é ser humilde. Porque a partir desse momento, a partir dessa conclusão, o mundo vai ser muito melhor. As pessoas vão ter muito mais amor. E aí já entra também no próximo passo, que no próximo podcast, que vai ser sobre ser amado. Sabe? Você só é amado quando você entende que a humildade de Cristo, e você precisa entender isso todos os dias. Eu tenho visto muitas coisas que têm acontecido nesse período que a gente está vivendo, que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. E é muito bom ver pessoas de muita influência, pessoas grandes ministros, grandes governadores, grandes prefeitos, enfim, muitas pessoas se levantando para ajudar o próximo. Pessoas que elas têm tudo, pessoas que têm empregados, pessoas que nas suas casas simplesmente podem ficar sem fazer nada porque já tem alguém que faça aquilo para ela, mas mesmo assim, essas pessoas elas estão saindo do lugar onde elas estão, no conforto, para ajudar outras pessoas, porque essas pessoas entenderam a humildade de Cristo. Então, entenda que você precisa servir, e servindo você automaticamente é humilde. Espero que você tenha gostado desse podcast, espero que você entenda o que de fato é a humildade, o que de fato Cristo veio fazer aqui na Terra. E de verdade, gente, que nessa série você possa ser tocado e você possa entender todos esses princípios que eu coloquei aqui. Eu acho que é muito importante. A gente precisa ser todos os dias. E a primeira coisa de tudo é que a gente precisa ser humilde. Então, abraço, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Divulga nosso